As ruas estão vazias e o silêncio parece ter peso, como se a cidade tivesse prendido a respiração. O asfalto rachado guarda marcas antigas de pneus, como cicatrizes de um dia que nunca terminou. Cortinas finas balançam em janelas abertas, empurradas por um vento frio que atravessa o concreto. Portas de apartamentos ficam entreabertas, como se alguém tivesse saído por minutos e não voltou. Brinquedos no chão, placas enferrujadas, varandas paradas, tudo grita presença, sem ninguém. Nenhuma voz, nenhum motor, só um vazio tão limpo que até o eco parece ter ido embora. Ao longe, a natureza retoma espaço devagar, como se não tivesse pressa para vencer os humanos. Aqui, o tempo não corre. Ele paira, preso entre paredes, poeira e vento. O lugar ainda existe, intacto no mapa, mas a vida simplesmente desapareceu daqui. O que aconteceu para uma cidade inteira ser abandonada assim, de forma tão rápida e definitiva? Chernobyl, nos anos 1980, não nasceu para ser um símbolo de silêncio. Nasceu para ser promessa. Era um ponto estratégico soviético, moldado por progresso, energia e uma ideia de futuro inevitável. Tudo mudou em um único momento, e ninguém entendeu de imediato o tamanho dessa virada. Um evento invisível atravessou paredes, ruas e corpos, sem som, sem cor, sem aviso. A partir dali, este espaço deixou de ser apenas edifícios e virou a marca de uma ruptura. Ruptura irreversível. É quando o lugar continua de pé, mas nada dentro dele volta a ser normal. Antes da queda, porém, Chernobyl pulsava, como qualquer cidade que acredita no amanhã. Havia movimento nas ruas, gente indo e vindo, e a rotina parecia invencível. Filas nos mercados, sacolas nas mãos, conversas pequenas, o cotidiano em sua forma mais comum. Crianças corriam entre prédios residenciais e ninguém imaginava que aquilo viraria lembrança. A cidade funcionava como uma engrenagem bem ajustada, repetindo horários como um relógio fiel. Trabalhadores saíam cedo e os ônibus passavam cheios, como se o futuro fosse garantido. Fábricas e instalações operavam dia e noite, sustentando a ideia de progresso como destino. Longe dali, em salas de controle iluminadas por painéis, decisões seguiam protocolos rígidos. Certezas incompletas pareciam suficientes, porque tudo parecia estar sob controle. E do lado de fora, não havia cheiro de perigo, nem sinal de alarme no mundo real. A tragédia não chegou como explosão imediata na cidade. Chegou como erro acumulado, em silêncio. Falhas humanas e estruturais se somaram, uma após outra, sem que o cotidiano interrompesse o passo. Algo cresceu protegido por paredes de concreto e pela convicção de que nada daria errado. Então veio o contato definitivo, instantâneo, inevitável, impossível de desfazer. E quando a cidade tocou esse ponto, ela nunca mais seria a mesma. Em um único ponto, em um único local, a tragédia cruzou a fronteira entre o invisível e o real. A energia que deveria sustentar a cidade se voltou contra ela, como se o propósito tivesse invertido. O espaço se transformou em portal, não por magia, mas por ruptura irreparável. E dali não se espalhou só destruição física, espalhou-se um medo sem forma, sem som, algo que não podia ser combatido com água, nem contido por muros, nem explicado em voz alta. E quando a cidade tocou esse ponto, ela nunca mais seria a mesma. O que antes era rotina virou ausência,
e o que era barulho virou apenas eco distante. As pessoas partiram às pressas, levando quase nada, como se o tempo tivesse sido roubado. Prédios inteiros ficaram para trás, com mesas postas e camas desfeitas como cenas congeladas. Calendários pararam em datas que nunca avançaram, e o espaço registrou tudo, em cada detalhe. Hospitais lotaram, corredores viraram caminhos de desespero e a esperança ficou pequena. Tentou-se manter a normalidade mesmo quando ela já não existia, como se fingir ajudasse, e o espaço físico passou a refletir decisões tardias, erros de avaliação e silêncio institucional. Com o tempo, os laços humanos se romperam e a cidade perdeu o sentido de ser cidade. Sem comércio, sem escola, sem encontros. O lugar ficou de pé, mas socialmente morreu. As leis deixaram de ter sentido ali, porque não havia mais vida para obedecer regra alguma. O lugar virou cenário, arquitetura sem história falada, apenas um palco vazio, um espaço sem identidade, suspenso entre o que foi e o que nunca mais seria. O medo gerou busca por culpados, porque o humano precisa de um nome para a própria dor. Surgiram discursos extremos e acusações, tentativas desesperadas de explicar o inexplicável. O espaço virou palco de narrativas conflitantes, mesmo permanecendo vazio e indiferente. Fanatismo e negação caminharam lado a lado, enquanto a cidade continuava muda, imóvel, e como se cada parede guardasse uma versão diferente da mesma tragédia, o lugar absorveu tudo. A tragédia não ficou confinada. Ela avançou para o campo, para vilas próximas, para florestas e rios. A natureza começou a retomar o território abandonado, ocupando cada fresta sem pedir permissão. Árvores cresceram entre prédios, e o verde atravessou o concreto como se fosse inevitável. Animais ocuparam ruas vazias, andando onde antes havia gente, carros, vozes, pressa. E o espaço virou algo novo, estranho, quase antinatural em sua beleza silenciosa. O invisível continuava ali, mas a vida selvagem parecia ignorar as fronteiras humanas. Com o passar do tempo, o evento perdeu força, não por vitória, mas por esgotamento. O perigo permaneceu, mas a urgência desapareceu, como se o mundo tivesse aprendido a esquecer. O mundo seguiu em frente e Chernobyl ficou para trás, presa numa dobra do tempo. O lugar não voltou a ser o que era, e também não virou outra coisa. Virou cicatriz. Permaneceu como cicatriz aberta no mapa e na memória coletiva, mesmo quando a notícia já virou passado. Hoje, o espaço existe como testemunha, uma presença que não fala, mas continua olhando. Cada prédio abandonado, cada objeto esquecido, cada rua vazia conta uma história sem palavras. Um novo mundo nasceu ali. Ruínas, silêncio e advertência. Como se o lugar ensinasse sem ensinar. Chernobyl não fala, mas observa. E isso é mais inquietante do que qualquer acusação. Não acusa, apenas lembra, como uma fotografia viva que se recusa a desaparecer. O silêncio que permanece aqui ainda ecoa no presente, atravessando décadas e fronteiras. Ele lembra que nem todo progresso é controle e que nem toda ameaça chega fazendo barulho. Observar Chernobyl é encarar o limite humano diante do invisível e aceitar que não mandamos em tudo. Aqui, o passado não está morto, ele apenas espera ser visto.